esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do quinto domingo da Páscoa. E o trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, ele está dentro do capítulo 13 do Evangelho segundo João. Capítulo 13 e 14 são considerados os dois capítulos onde estão contidos o discurso de despedida de Jesus. Nós temos o lava-pés, temos a última ceia e o anúncio da traição de Judas, que logo entregaria Jesus às autoridades políticas e religiosas do seu tempo. E nesse discurso de despedida de Jesus, ele quer deixar aos seus discípulos o testamento. Uma pessoa, quando percebe que se aproxima a sua morte, logo ela se organiza para fazer o seu testamento, deixando a sua herança. E qual é o testamento que Jesus nos confia através do Evangelho que nós acabamos de ouvir? A vivência do amor. Qual é o tesouro, qual é a herança que dele recebemos? O amor de Deus que foi derramado sobre os nossos corações. Jesus estava consciente de tudo o que o esperava após a traição de Judas, da sua execução humilhante, da sua entrega na cruz, mas que esta atitude o levaria à exaltação que a glória do Pai lhe ofereceria. Por isso, cruz, morte e ressurreição estão intrinsecamente unidas, interligadas, e o sacrifício da cruz que alcança a glória da ressurreição consiste na glória que o Pai manifesta. E Jesus quer nos apresentar no texto de hoje uma visão transcendente. O seu levantar da cruz e a sua exaltação na glória do Pai abre os nossos horizontes para uma dimensão maior do que aquela que os nossos olhos podem contemplar. O Evangelho de hoje quer nos possibilitar uma visão transcendente. E eu sempre gosto de dizer que a palavra é viva, ela é atual. Por quê? Porque ela dialoga com a nossa realidade.
diante de um tempo que quer nos apresentar apenas uma visão imanente. O que é uma visão imanente? Das coisas do aqui, do agora, das coisas terrenas, como se a nossa vida reduzisse apenas ao que temos à nossa volta. E Jesus abre os nossos horizontes para que saiamos apenas da imanência e nos abramos à transcendência. Mas agora eu quero voltar ao texto com vocês. Se você está com o folheto em mãos, tomemos João 13, versículos 31 e 32, bem no início do texto. Encontraram? Leiamos juntos. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Paremos aqui. Dá para observar quantas vezes nestes dois pequenos versículos se repete a palavra glória, glorificado. Se nós observarmos aí, esta palavra se repete por 5 vezes. A mesma palavra repetida várias vezes. E agora o primeiro passo é entender o significado da glória no Evangelho de João. Por que que o autor sagrado enfatiza esta palavra com tanta frequência? Para que nós entendamos que na Escritura, na Bíblia, a glória é a manifestação de Deus. Guarde isso. Todas as vezes que no Evangelho você ouvir a palavra glória, o que ela quer te dizer? Manifestação de Deus. Quem manifesta Deus no nosso meio? Jesus. E o ápice da glória é evidenciado por quais acontecimentos na vida de Jesus. Aí eu gostaria que vocês olhassem para 2 sinais que estão aqui no presbitério. O primeiro sinal é a cruz. Judas já tinha saído do cenáculo para entregar Jesus. E o que o esperava? A cruz. A glorificação não se dá apenas na luz da ressurreição, mas a glorificação onde Deus se revela quem Ele é, se dá por estes 2 sinais: cruz, morte. Luz, ressurreição. Este é o modo como Deus se manifesta em nosso meio através de Jesus. E se manifestando, Ele é glorificado. Padre, mas na cruz, de uma maneira tão sofrida, tão cruenta, tão dolorosa, Jesus manifesta a glória de Deus? Sim. E esse conteúdo precisa nos ajudar, porque às vezes nós temos uma visão reduzida do que é a glória. De repente a gente imagina que a glória é só a pompa, é só a vida boa, é só a fartura. Isso também pode ser glória. Mas reduzir a glória apenas a isso
na perspectiva bíblica, seríamos reducionistas. A obra da glória é completa, elevado no alto da cruz, elevado na glória do Pai, ressuscitado e vivo para sempre. E é nesse sentido que Jesus manifesta esta mesma glória, dando a sua vida, nos amando até o fim, cumprindo a obra que o Pai lhe confiou, para que ele pudesse realizá-la numa obediência perfeita, que atesta a sua unidade com o Pai e manifesta a sua divindade. Somente através de Jesus a glória do Pai é manifestada. E aí nós poderíamos perguntar: como se dá este modo da glorificação na relação entre Jesus e o Pai? Jesus glorifica o Pai por sua perfeita obediência. Esse é o primeiro ensinamento para a vida no campo da glorificação. Você, como pai, como mãe, como jovem, como filho, eu como padre, como que nós podemos glorificar ao Pai? A partir do momento que nós somos obedientes à sua palavra. Glorificar ao Pai não é apenas levantar a mão para cima, cantar e chorar, mas glorificar ao Pai de maneira concreta, direta e objetiva é seguir o modo de Jesus. E qual é o modo de Jesus? Perfeita obediência à vontade do Pai. Diante deste conteúdo, você está disponível, disposto a glorificar ao Pai? Espero que sim. Depois, este modo de obedecer à vontade do Pai para que Ele seja glorificado se dá por meio de duas virtudes na vida de Jesus. A primeira virtude é a do serviço. O que ele tinha feito com os discípulos? Lavado os seus pés. E a segunda virtude, da humildade. Para que nós glorifiquemos ao Pai, sendo obedientes à sua vontade, quais são as duas virtudes necessárias? Serviço e humildade. Vamos repetir juntos essas duas palavras? Serviço e humildade. E humildade. Porque se nós não tivermos a virtude da humildade, nós vamos querer obedecer à vontade do Pai? Não. Nós vamos querer um Deus que obedeça a nossa vontade. Aí a gente muda e perverte a prática religiosa, que é o que muitas igrejas fazem. Já não é mais o fiel que escuta a voz do Pai para obedecê-la, mas é o Pai que tem que escutar a voz do fiel e obedecer o que o fiel está mandando. Para que haja glorificação, é necessário obediência à vontade do Pai, e só pode obedecer se for pela via da humildade e do serviço. E agora a gente já tem uma dificuldade também de servir ao Senhor, porque nós queremos um Deus mágico, que a gente dá o comando e que Ele pega a sua varinha de condão e faça pirim pim pim e a coisa aconteça. A perspectiva do servir pede à pessoa uma adesão que é para a vida toda. Como é que está a sua dimensão do servir a Deus? Esta é uma outra pergunta que também deve nos incomodar.
Se Jesus glorifica ao Pai, sendo obediente, servindo e sendo humilde, agora vem a ação do Pai. O Pai responde à ação de Jesus. E de que modo o Pai responde esta ação? Associando Jesus a si mesmo. Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Mas nós, não sendo Deus como Jesus era, podemos experimentar a glória do Pai? Podemos. Porque através de Jesus, nós também podemos ser associados ao Pai. E a glória maior que nós deveríamos compreender no nosso caminho de fé é esta: a graça de em Cristo sermos associados, interligados ao Pai. Conseguem perceber a profundidade do Evangelho? Porque Jesus, sendo associado ao Pai, participa da sua glória eterna pela exaltação que o Pai lhe dará pela sua ressurreição. E de fato nós só podemos glorificar ao Pai porque por primeiro Ele nos deu o seu Filho Jesus. Ele é o grande mediador entre Deus Pai e a humanidade. Como que nós somos chamados no Evangelho de hoje? Volte aí no seu folheto, versículo 33a. Olha que interessante como nós somos chamados. Leiamos juntos o versículo 33. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Como é que nós somos chamados? Filhinhos. Filhinhos. Estão percebendo o modo afetuoso como Jesus nos chama? O modo como Ele externaliza o seu amor para conosco, querendo também nos associar à glória do Pai. Se a glória é a manifestação de Deus em nosso meio, esta glória se dá numa via de mão dupla, porque é Jesus que glorifica ao Pai e é o Pai que glorifica o Filho Jesus. E graças a esta relação de amor entre o Pai e o Filho, nós também nos tornamos filhinhos. Nós também nos tornamos participantes deste movimento da glória que quer realizar a manifestação de Deus na nossa vida. Se pergunte: o seu modo de viver permite com que a glória de Deus seja manifestada na sua vida? As suas escolhas cotidianas revelam esta manifestação de Deus na sua família, no trabalho, na convivência com os amigos, na vida da comunidade. Filhinhos, toda vez que você estiver um tanto quanto descrente, desanimado, lembre deste modo como Jesus te chama: filhinho, filhinha. E diante deste movimento da glória que se manifesta também em nós, é necessário a adesão pessoal de cada um para que vivamos como filhinhos. E agora vem o testamento de Jesus. Como eu disse para vocês no início da pregação, é o discurso de despedida.
Judas já tinha saído para entregar Jesus. Logo, logo ele seria entregue às mãos das autoridades religiosas. E antes de morrer e ressuscitar, ele nos dá o seu grande mandamento. Ele nos dá o seu testamento espiritual. Voltemos ao texto para encontrarmos o testamento de Jesus. Vamos agora lá no final, versículos 34 e 35. Leiamos juntos. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Existe agora um mandamento que é novo. E por que ele é novo? É uma boa pergunta, não é? A prática do amor já era orientada no Antigo Testamento? Sim. Se vocês tomarem em casa a Bíblia, livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18. Depois, se vocês forem em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19, verão já no Antigo Testamento a orientação à vivência do amor. Mas Jesus apresenta uma novidade que não estava no Antigo Testamento. O preceito do amor é novo não pelo conteúdo, porque, como eu acabei de dizer, este conteúdo já era orientado desde o início da caminhada do povo de Israel. Mas a novidade está na sua extensão, pelo motivo, pelo exemplo que Jesus nos dá. Este mandamento impõe uma exigência para entrar na comunhão com o Pai e com o Filho. Existe uma medida para a vivência deste amor. E qual é a medida? Ele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem é a medida deste mandamento? Jesus. Amar como ele amou, viver como ele viveu, tornar-se discípulo dele é tornar-se parecido com ele. É como diz aquela música antiga do Padre Zezinho: amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou. É você se tornar parecido com Jesus. E qual é a medida de Jesus? Vocês vão ouvir agora, com o nosso novo Papa, Leão XIV, muitos pensamentos de Santo Agostinho, porque o Papa pertencia à ordem de Santo Agostinho, era agostiniano. E Santo Agostinho tem uma frase que é muito bela, que diz assim: a medida do amor é amar sem medidas. Vou repetir: a medida do amor é amar sem medidas. Onde que nós encontramos a medida do amor? Na entrega de Jesus da cruz. Porque lá ele nos amou de tal modo, ele nos amou tanto, que ele não guardou nada para si, mas ele foi capaz de doar tudo. É uma medida que não tem fim, é uma medida que não tem limites, é a medida
do amor de Deus manifestada por nós através do seu Filho Jesus. E você agora é convidado a esta nova medida, calcada, sacudida, transbordante, como vai nos dizer um outro trecho do Evangelho, que foi colocado no vosso colo. Esta medida nos foi dada como dom, como presente. Não é por nosso mérito, porque talvez se fosse por nosso mérito, nós não receberíamos esta medida tão alta, que é a medida de Deus, ou seja, a medida do amor. Aqui reside a novidade que outrora não existia no Antigo Testamento, a medida de Cristo, o testemunho dele, o modo como ele viveu, que deve plasmar, que deve moldar, que deve educar o nosso modo de viver, para que nós nos tornemos semelhantes a ele. Qual é minha missão como padre? Me tornar um outro Cristo. Qual é sua missão como pai, como mãe de família? Se tornar um outro Cristo. Qual é sua missão como jovem, como filho? Se tornar um outro Cristo. Esta é a medida. Impõe para nós uma exigência essencial para entrarmos na comunidade escatológica. Tal amor será sinal da presença de Jesus no mundo. Jesus vai dizer: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Sabe qual é o problema que muitas vezes nós vivemos agora no campo interno da igreja? Nós acentuamos muito mais o que nos divide do que o que nos une. Talvez esse seja um problema delicado que o Papa Leão XIV vai ter que lidar a partir do seu pontificado. Na sua homilia de hoje foi a missa na Praça de São Pedro que deu início ao pontificado do Papa Leão. E sabe quais foram as duas características que ele apontou na homilia? O amor e a unidade. Inspirado pelo Evangelho de hoje. Porque de repente, internamente como igreja, nós enfatizamos muito mais o que nos divide do que o que nos une. E agora o convite do Evangelho é olhar para o que nos une. E o que é que nos une? O amor de Cristo. Nós repetimos isso em toda missa que celebramos, toda missa que participamos. O amor de Cristo nos uniu. E de fato foi este amor que nos uniu. Mais do que olhar para o que nos separa, olhemos para aquilo que nos une. O amor de Cristo. E assim viveremos com Ele este tempo pascal, que é tempo de glorificação, para que assim vivamos como Jesus. Ele é a medida do amor, e a sua medida é de amar sempre, ilimitada, todos os dias, em todos os momentos. Então vamos pedir esta graça de experimentarmos a glória e o amor de Deus também na nossa vida. Você se reconhece como filhinho, neste termo tão afetuoso que o Evangelho nos apontou? Como você tem vivido a experiência do amor na relação para com Deus e na relação para com o outro? De fato, o seu modo de viver glorifica o Pai na sua vida todos os dias?
Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Peça agora duas coisas. A primeira, a graça de experimentar o amor de Deus. E a segunda, a disposição de amar quem você ainda não dá conta de amar e que você precisa amar. Peça essa graça e o Senhor lhe dará. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou.